Obrigado, vereador Rose. Nesse momento, passo os trabalhos para a presidente da Casa, Marisol Santos. Sim, ela terminou. Obrigada, vereador Adriano Bressan. Declaração de líder agora, bancada do PDT. Declaração Na tribuna, líder. vereador Rafael Bueno. Declaração do líder, bancada do PP, senhor presidente. Bom, primeiro eu gostaria de fazer uma fala, vereadora Rose, que a senhora colocou no grupo ontem dos vereadores integrantes da Frente Parlamentar pela Universidade Federal, né, que foi marcada uma reunião, então, no dia 27, semana que vem, nós temos ainda alguns dias para mobilizar a população, aonde nós iremos tratar da extensão do campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui para Caxias do Sul, contemplando a Serra Gaúcha. E isso é importante a gente destacar, porque nós teremos a presença do governo federal nessa reunião. Então, nós teremos representantes do MEC. Será uma reunião em parceria com a Assembleia Legislativa, através do deputado Pepe, junto com a nossa frente parlamentar. E vai ser um momento onde nós temos como premissa ouvir duas partes, o Ministério da Educação e a comunidade. Este é o momento de ouvir a comunidade. Eu acho que esse cabo de guerra de cursos que querem escolher se é curso A, B ou C, ninguém constrói uma casa pelo telhado. Tu começa pelo alicerce da casa. O primeiro passo foi garantido, então, que a URGS virá em 2025, no ano que vem, e com cursos. Eu defendo alguns cursos, que são cursos voltados para a área da saúde, a área do campo, que o nosso jovem possa permanecer no campo, seguindo o trabalho da família, e também o desenvolvimento da nossa cidade através da indústria. Então, este é o momento que a gente possa estar discutindo com a comunidade, mobilizar todos os partidos de Caxias do Sul, porque todos fazem parte dessa história, os estudantes, o empresariado, que a gente possa ouvir o Ministério da Educação, ouvir a comunidade e, principalmente, ter este momento que a gente possa estar ouvindo também o que os vereador Felipe Gremel Maia, que o senhor foi o idealizador do Parlamento Regional, aonde eles estarão presentes também, vai ser uma reunião conjunta com o Parlamento Regional, aonde que a gente possa ouvir a região, né, para que cursos serão implantados aqui no nosso início, nosso start. E eu sempre defendi, colegas vereadores e comunidade, que fosse numa região estratégica. Porque naquele momento teve um cabo de guerra em cima da universidade. Um queria num espaço, outro queria no outro, outro queria no outro. Eu defendo que seja no local central para todos os municípios. Então, o que nós possamos, neste momento, também estar discutindo uma localidade, um espaço, né, que contemple a todas as regiões. Um local onde não tenha pedágio, um local onde tenha uma rodovia que possa ser acessível para outros municípios, uma rodovia estruturada. Então, quem sabe, nesse dia, nós possamos já sair com designação de algum lugar. Mas uma outra coisa que eu gostaria de destacar aqui com os colegas vereadores e com a comunidade, e eu peço que a gente coloque no telão um histórico do Recanto da Compaixão Frei Salvador. Este é um espaço onde foi a sede do antigo INSS aqui em Caxias do Sul, lá na Rua Pinheiro Machado, no final da Rua Pinheiro Machado, e que começou lá com o prefeito Alceu Barbosa Velho, no dia 20 de dezembro de 2013,
uma matéria do site da prefeitura. Prefeito perde urgência ao Estado na transferência do prédio do INSS para o município. Ou seja, esse requerimento, então, ele foi assinado pelo prefeito dizendo que o local estava sendo depredado por vândalos, causando prejuízo ao erário público e à população. Ou seja, era mais um elefante branco no município de Caxias, um prédio que foi doado, né, para o Estado não tinha o que usar, enfim, e aí o município também não podia usar. E depois de tanta luta, e aqui eu quero dar os parabéns e agradecer ao procurador na época, no município de Caxias do Sul, o Dr. Vitório Giordano da Costa, aonde ele foi um grande incentivador e batalhador para que esse prédio pudesse ser do município de Caxias do Sul. Então, se a gente tem esse local, é claro, graças ao prefeito, ao ex-prefeito Seu Barbosa Velho, mas principalmente ao procurador que não se cansou naquele momento que esse espaço, vereador Felipe, fosse do município de Caxias do Sul e que fosse para um objetivo como premissa, local sendo destinado para a saúde. E segundo, lá nas considerações, para assistência social. E aí, então, o Frei Jaime Bétega começou a especular, né? Dizer, olha, nós podemos fazer esse espaço de saúde e assistência social juntos. Então, em 2017, em janeiro de 2017, o governo repassa para o município de Caxias esse prédio. E aí, então, definitivamente, nós aprovamos um projeto aqui no Legislativo. Na época era o prefeito Cassina e o vice Eloy, aonde nós, através da Lei 8.557, nós aprovamos a cessão de uso deste bem para o Mão Amiga, que é presidido, então, pelo Frei Jaime. Então, eu mostro e compartilho com vocês o projeto original desse prédio. E muito veio da comunidade. As pessoas que doaram as cartelinhas do bem ajudaram a construir mais de 30 portas dos banheiros, dos quartos dos idosos, da população que adotou um carnê. Aqui está um ex-deputado federal, o Nereu Crispim, que ajudou com uma emenda de R$500 mil para iniciar a construção do prédio. E vejam o estado precário que estava esse espaço. Um espaço totalmente abandonado, degradado, um local que servia a drogadição, prostituição, depósito de lixos, um local totalmente abandonado da nossa cidade, mas do centro. E aí, acompanhando, através da comissão da pessoa idosa aqui do Legislativo, desde o primeiro que eles iniciaram as obras, nós estivemos presentes. E aí eu quero agradecer a todos os voluntários, voluntárias, a coordenadoria do idoso, o prefeito Cassina, na época, que atendeu o nosso apelo e colocou em pauta. Eu estava um pouquinho magrinho, mas o vereador Fiuza, que não está aí, também estava mais magrinho, deu uma engordada, o vereador Fiuza, que sempre foi parceirão nessa luta. A todos os membros da comissão, então, quero parabenizar a arquiteta Vivian Biazus, que tem as mãos dela nesse projeto, totalmente acessível, né? E com um grande projeto também de sustentabilidade, captando a água da chuva, as placas solares. Então aí foi no dia 23 dia 29 de novembro de 2023. Então, foi o primeiro passo, né, que foi a entrega da primeira parte. Né, nós, em meio aí também a pandemia, ali a dona Albertina foi a primeira moradora que recebeu o título da cidadã caxiense aqui do Legislativo, faleceu faz um mês e pouco, né, uma senhora de 114 anos. O dia que eu fui visitá-la, estava ali no cantinho de lilás, fazendo uma concha de retalhos, fazendo para dividir com seus colegas. Então aí as camas, todas doadas pela comunidade, os lençóis. E aí foi a nossa última visita, então na semana passada, nós fomos recepcionados pela Beverly, que é uma das coordenadoras do Recanto da Compaixão, junto com os demais trabalhadores e trabalhadoras.
e nos explicar um pouquinho mais sobre o funcionamento da casa. E antes de encerrar, eu quero dizer que ainda faltam abrigar cerca de 70 idosos nesse local, foram abrigados em torno de 50. Né? O Recanto da Compaixão buscou, então, uma metodologia de arquitetura que já nasce com soluções para as dores comuns nesses ambientes, adotou na concepção espaços de convivência para os residentes, ambientes de visitação amplos, com possibilidade de aberturas para eventos da comunidade, jardim solário, cozinha alternativa para o morador autônomo, segurança para evitar quedas e acidentes, elevador com capacidade para maca, acessos com rotas alternativas ao prédio e acesso para ambulância caso necessário. Programa de sustentabilidade financeira, como o uso da lavanderia e cozinha para terceiros e cuidado com o meio ambiente. E quando eu falo lavanderia e cozinha, presidente, para concluir, tem uma emenda parlamentar do deputado federal Afonso Mota, no valor de R$100 mil, que é para comprar a lavadora e a secadora. Hoje, eles estão usando de forma gratuita a lavagem do espaço do Lar da Velhice São Francisco de Assis, que já busca recursos da comunidade, que já não tem. Então, eu peço, e a Grégora me mandou um áudio hoje, que está ainda no processo burocrático, só que a emenda já chegou faz tempo. Então, eu não canso de ouvir cobrança lá do Recanto da Compaixão, o Frei Jaime me ligando todo dia, que ele precisa desburocratizar esse processo e que a emenda chegue ao Recanto da Compaixão através das lavadoras e secadoras de roupas. Então, por favor, governo, vamos agilizar, que é isso que está precisando urgente nesse momento. Obrigado pela tolerância, presidente.